Amigos da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, esse é o podcast Ordem e Voz. E hoje nós vamos falar sobre religiosidade, sobre cristianismo, melhor dizendo. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Rui Menezes, um dos precursores do protestantismo, vou colocar dessa forma por enquanto, em Belo Horizonte, e também o pastor Samuel Menezes, filho do pastor Rui, mas que é uma nova geração de pastores, uma geração que atraiu muitos jovens, né, pastor? Graças a Deus. Seja bem-vindo. Obrigado pelo carinho sempre, viu? Pastor, muito obrigado por essa visita aqui aos nossos estúdios. Privilégio para mim, viu? Descobri aqui agora há pouco que o pastor, antes de assumir seu ministério na igreja, era entrevistador. Rádio Itatiaia. Isso foi década de 1970? 60, 70. Foram quantos anos ali? Eu fiquei praticamente uns 20 anos, né? No rádio? O rádio naquela época dominava as mídias. Dominava as mídias. Era a AM, né? Alcance. Rádio AM. Né? Então bombava e pegava no Brasil todo. Uma diferença do AM para o FM é que o AM faz o contorno da Terra. Enquanto que o FM é linha reta, baixo da montanha não atravessa. Vai mais longe. O FM não chega tão longe quanto o AM. Perde na qualidade do áudio, não chega os agudos e os graves certinhos, sim, mas a informação é importante, é a informação que chega. Foi uma experiência, como que você avalia essa experiência no rádio? Essa experiência minha é o seguinte, porque na Itatiaia, por exemplo, quando você anda por um caminho, você acaba aprendendo tudo que tem na margem onde você vai. Então, na Itatiaia, eu fazia um programa lá, a equipe Rádio Polícia, né? Tinha um programa chamado, que era o Disque Jockey da época, né? Que é um programa eclético, que apresentava programa, entrevistava pessoas, telefone, eclético, 2 horas de programa, né? Sim. A gente era chamado de Disque Jockey. Que depois a gente abreviou para DJ. DJ hoje em dia. Hoje a gente chama de DJ. Porque o Disque Jockey da minha época era algo muitíssimo importante. Porque as gravadoras dessa época enviavam todos os discos, por exemplo, Roberto Carlos. Ele gravava todo ano. Então, toda emissora recebia um disco que chamava Venda Proibida, Invendável. Esse disco chegava para mim primeiro. Chegava primeiro nas rádios, depois para a venda. Posso até contar uma experiência. À vontade. Quando chegou o Roberto Carlos em 71, salvo engano, ele chegou com um LP maravilhoso para estourar. Tinha muitas músicas bonitas, se você vir lá o ano de 71. E a gente tinha que ouvir cada faixa para ver qual que era, a gente ia divulgar aquilo. Porque não dava para tocar o disco inteiro, né? Uma ou outra. Não, e você tinha que apresentar aquele sucesso para puxar a vendagem do disco. Então, qual que foi a música que me chamou a atenção? Olho para o céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho para a terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Começa a gente não sabe para onde vai, né? Só tu podes dizer o caminho certo é você, meu Pai. O nome da música é Jesus Cristo. Eu tentei achar aqui, mas eu estou sem internet para ver qual que é o disco que ele está falando. Pois mas a música é Jesus Cristo. A música Então, aí no meu programa da tarde, eu começava, boa tarde, pessoal do lindo horizonte, de norte a sul, de leste a oeste. Nós estamos aqui na Itatiaia com o nosso programa A Hora e a Vez do Rui. Aí estava Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Então esse era o papel do Disque Jockey. Exatamente. Tinha, inclusive... Ter a sensibilidade de saber qual música é que vai fazer sucesso. Exatamente. Quando o sucesso nascia no rádio. Isso. Inclusive, São Paulo, os discos jogos lá eram tudo riquíssimos. Porque o locutor, o cara lá, o artista, fazia um show e dava todo... Só organizar aqui esse microfone rapidinho, passar por cima da sua mão aqui. Aqui? É um de capa preta. Preta e branca, né? A tua capa. Esse mesmo de capa preta. A gente na edição aqui coloca a imagem aqui para as pessoas verem. E a música Jesus Cristo, na verdade, os temas religiosos faziam pouco parte da música popular. Porque tinha
muito mais que hoje, um certo preconceito com a religião, sobretudo com o protestantismo. Sim. Como essa música não é exatamente ligada a outras crenças, É. né, Que o Roberto, abriu o caminho também até às vezes, tudo pode ter LP, contribuído. todo LP ele gravava uma mensagem, Exatamente. entendeu? Nome, O senhor saiu do rádio, mas o rádio é do senhor não? o rádio saiu de mim. Saiu. Quero contar essa história daqui a pouquinho, pastor. Filho de pastor, pastor é? Não. Pelo contrário, viu? Se tem uma coisa que geralmente o filho de pastor não quer ser pastor. Porque ele testemunha uma vida de muitos desafios. Desafios, principalmente como você disse agora, meu pai pegou uma fase muito difícil. Naqueles tempos, ser filho de pastor era motivo de que nós chamamos hoje de bullying, né? Bullying. Hoje não é mais, hoje é legal porque nós temos artistas evangélicos, nós temos... Na minha sala, por exemplo, em todo o tempo que eu me recorde aqui, só eu era da igreja evangélica, então tinha muita questão que hoje nós chamamos de bullying, né? É. Que falava O senhor já é sobre da década de 80, nascido. 81. Sou de 81, Somos então... dois. Então nós temos a mesma idade? É. Tamo Que junto. mês? É o janeiro. Você é mais velho que um mês. Então você me respeita. Claro. Brincadeira. Duas vezes, né? Brincadeira. Você é uma autoridade eclesiástica e você um mês mais Você velho que tá eu. com 44. Eu Então. tô com 44 anos. Mas então é um desafio. E por isso que o filho de pastor se torna pastor por um chamado. Meu pai nunca me obrigou a ser. Eu sempre fui músico, comecei a tocar com 6 anos. Gravei com muita gente conhecida e não conhecida. Trabalhei com isso. Mas Usava eu sou produtor. ele usava o cabelo comprido e brinco. Grande brinco, Nunca me obrigou a nada. E Isso eu já me na igreja. cresci Você nunca foi pra saí. igreja na década de 70, você já nasceu na Nasci igreja. Nunca saí da igreja, sempre Não. muito rock evangélico. Até Você era produtor musical? Eu já trabalhei com produção musical, tocando bateria, gravando, né, com produtores muito conhecidos aí e não conhecidos também. O ministério hoje, o senhor está na Quadrangular. Estou O senhor líder sempre de estive. jovens. Sempre. Hoje eu sou coordenador estadual da Juventude Quadrangular. Juventude Quadrangular. Estado de Que, Minas. aliás, no mês passado teve um evento muito bonito no Shopping do Avião, Sim. com filhos de pastores. Tinha filhos de pastores, tinham músicos e adolescentes e jovens, isso aí. Mas tinha um viés Tem também. um grupo, exato, grupo você para até filhos de entrevistou. pastores. Exatamente. Que é exatamente o que nós começamos nossa conversa aí, do desafio de ser um pai, sendo pastor, porque os seus filhos, o filho do pastor. Então, assim, ser um filho de pastor também, que tem essa questão do bullying, tem toda essa questão. É porque o filho de pastor não tem nome, né? Você está na padaria conversando, o José tá lá, a Maria também, mas o filho do pastor tá lá. Então tem todo um olhar para o filho de pastor, que é uma cobrança maior. Então isso vai criando em nós uma aversão. Então para o pastor, o filho do pastor se tornar pastor foi chamado. Eu conheci inúmeros filhos de pastores que a gente trabalhou, e muitos, tá? Drogas, bebidas, alcoólicas, depressão, tentativa de suicídio. Eu fiz um congresso em 2019 que eu atendi alguns filhos de pastores que estavam todos cortados. A pressão é muito grande. A pressão é muito grande. E espiritualmente falando, né? Existe um ataque espiritual contra a casa de um sacerdote, de um pastor. Sim. E aí, será que aquele rapaz, aquela moça tem condições de lidar com isso? Não é fácil você entender. Então esse chamado vem de Deus, não é porque é filho de pastor que o cara vai ser pastor, de jeito nenhum. É um chamado. É um chamado. É um chamado. E voltando ao rádio, Sim. porque o senhor teve que renunciar ao rádio em razão da igreja. Não, em razão de Jesus. Me diz a diferença. Eu sei mais ou menos. Não, para quem está nos vendo, a diferença é que a igreja... Bom, vamos resumir melhor. É a instituição, é o CNPJ. Eu passei, o dia que eu fui para a igreja, minha mãe quis me expulsar de casa. Tem uma experiência sua que você tinha que contar, ela que é forte demais. Não, eu quero que ele conte. Quando foi a entrevista lá na Gameleira, que Deus falou com você lá. Ali que começou, conta essa história. Isso é muito forte. É violento mesmo. Parabéns, Samuel. Eu ia estrear no programa Rádio Polícia. Isso na Itatiaia. Era o top. É a mesma coisa de você sair do América e ir pro Cruzeiro Atlético. Eu tinha um cabelão, bonitão, camisa... A gente pode exibir a foto dessa época do senhor? Pode, depois nós vamos ver. Sim, a gente faz uma foto. Peito aberto, camisa de seda, cabelo todo aneladão. E eu estava todo orgulhoso para estrear na Itatiaia. Isso é muito forte, realmente. Quando eu cheguei na Rádio Itatiaia, não tinha um funcionário lá. A rádio estava fechada, apenas transmitindo da Gameleira.
onde foi construído um pavilhão. Expo Minas hoje. Expo Minas. Era uma exposição. Só que o terreno lá era muito ruim. Então a Gameleira caiu tudo, a estrutura. Você sabe dessa história? Não sei. Você pesquisa, foi um dos isso maiores aí. acidentes da história. Tremendo. Matou muita gente. Veio gente da França para estudar um problema, que ele foi um inteiro. problema de engenharia. Aqui. O terreno não era... Não, Bom. era um brejo lá, em frente ao Hospital Sário Kubitschek, ao Júlio Kubitschek, na Amazônia. Sim. Então, nesse momento era só pá, rádio o dia inteiro, televisão o dia inteiro, e trabalhando lá no meio daquele negócio. E então, você tinha que sair dali para notificar alguém que saiu do escombro. Sim. Então fui eu e um outro colega da Globo para o Medicina Legal. Quando eu entrei no Medicina Legal, nós não conseguimos identificar aquele morto, porque ele perdeu a forma. Porque de dia era o calor que assava, de noite era o frio que fazia. Então a pessoa ficou sem forma, totalmente sem forma. Eu levei um choque naquela hora quando eu entrei e eu era muito orgulhoso, porque a fama, você sabe disso, Infla o ego. infla o ego. Você é o bom, você que manda, você é sempre o mais importante. Então quando eu bati o olho naquele corpo, eu te pergunto, como é que eu vou dizer, está aqui o seu fulano ou Beltrano? É só um corpo. Só um corpo totalmente inchado. Aí eu ouvi uma voz dizendo, Rui Menezes, você não passa disso. Por que tanta vaidade? Não. E a vaidade, que aliás é o pecado favorito do diabo. Você viu o filme Advogado do Diabo, né? Sim. Ele fala isso lá, né? Exatamente. O negócio é tão sério que o negócio entrou. O Espírito Santo faz isso. Por isso que eu falei que não é uma religião. O Espírito Santo é Cristo, o Cristo vivo. Que o mundo precisa conhecer o Cristo vivo. Sim. A cruz está vazia, o túmulo está vazio. Sim. Então, naquele momento, aquela coisa entrou dentro de mim. A partir daquela hora, eu passei a diminuir os meus valores e mudar a rotina, o curso da minha vida. Outros valores entraram na minha vida. Aí a rádio ficou lá atrás, a fama, o aplauso ficou lá atrás. Tem um livro que eu estou tentando terminar de ler, chama Quando o Homem é Grande, Deus é Pequeno. Isso. A gente fica grande demais, pastor. João capítulo 3,30, convém que ele cresça e eu diminua. Esse é o propósito. Acontece com o pastor, Com tudo, né? Tudo que envolve... porque tem um palco, tem um altar, sim. tem um... É um perigo. A Bíblia sempre condenou soberba. A gente tem palavras como Provérbios 16, 18, que fala que a soberba precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. Nós temos João 3,30, que eu acabei de mencionar, convém que ele cresça, eu diminua. 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais ou qualquer outra coisa façais, façam para a glória de Deus. Nós temos Romanos 11, 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele agora, para sempre, amém. Não glorie o sábio, Jeremias, não glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Então a Bíblia o tempo todo está nos mostrando a ideia de que ele tem que brilhar, ele que tem que crescer. Quando o homem começa a se achar, foi exatamente o que o diabo fez lá no céu. Com um terço, então ele desce e vemos aí os demônios hoje fazendo o que estão fazendo por causa de vaidade e arrogância. Então Deus, a Bíblia fala que Deus abomina a soberba. A soberba é algo... você vê, vamos pegar um cara para fechar minha fala. Em 2 Crônicas 26 conta a história de um rei chamado Uzias, que a soberba entrou no coração dele porque ele tinha um exército de 307.500 homens. É um exército, uma potência bélica violenta na época. Ele esses números estão na Bíblia, tá? Em 2 Crônicas 26 diz que ele era o exército era chefiado por 2.600 homens. A Bíblia fala que o nome de Uzias chegou às portas do Egito, que era uma outra potência muito grande naqueles tempos. Então, ele cresceu muito. No versículo 16, a Bíblia fala, por se tornar grande, ou melhor, exaltar o seu coração pela soberba, a arrogância, a vaidade, ele então desobedeceu. Terminou, resumindo, o seu reinado fora de Jerusalém, humilhado, envergonhado. Ele quis ser grande, ficou pequeno. Aí eu pego um paralelo com José no capítulo 37 de Gênesis. Ele foi pequeno, escravo, se tornou governador. Davi, a mesma coisa, Deus não chamou ele no palácio para ser rei, Deus chamou ele no pasto, com cheiro de ovelha. Então, por que Deus pega coisas pequenas para torná-las grandes? Para que a glória seja dele, não do homem. Então, toda vez que o homem tenta falar, sou eu não vou citar nome, mas tem um pastor, eu posso falar, um pastor que
que eu admiro muito ainda hoje, faleceu recentemente, que é o Jim Swaggart. Um cara, Sim. você já ouviu falar nele? Sim, sim. Cara, músico, maluco de top, de tudo. E ele teve um problema de adultério, né, na história dele. Ele teve um problema grave. Um dia ele dá uma entrevista, falando sobre que ele se arrependeu, pediu perdão, Deus restaurou o ministério dele. Jim Swaggart morreu tem pouco tempo, é um nome muito forte. E me chamou a atenção que um dia ele deixou a vaidade entrar no coração dele. Ele não caiu quando ele cometeu adultério, ele caiu na vaidade. Na vaidade. Porque um dia ele subiu para ver um estádio, tinha mais gente lá fora do que dentro do estádio. E ele confessou que ele falou, o mundo precisa de Jim Swaggart para ser evangelizado. Tem um pastor muito famoso, só para fechar esse tema, no Brasil, que depois tornou-se político, ele falou assim, Deus, se eu tenho algum crédito contigo, faça tal coisa. Eu fico imaginando, mas isso é um erro, por que crédito temos? Nós não temos crédito, nenhum. Efésios 2:8-9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós. Nós temos dignos de morte, pastor. Eu era tão prepotente que na Itatiaia tinha um estúdio que fazia gravação evangélica. Sim. E tinha o diretor lá, chamava Canarinho, ele gravou para um rapaz e prometeu que eu ia tocar no meu programa. Eu sempre tocava a primeira música, a mais bonita possível, ou Roberto Carlos, ou Beatles e tal, né? Aí o cara ia lá todo dia para que eu tocasse a música dele, eu não tocava. Fui umas 3 vezes, não tocava. Aí eu, que era o diretor, né, que gravava, paga, né, matéria paga. Ô Rui, você tá me deixando decepcionado? O cara fica te ouvindo lá, você não toca a música dele? Eu falei, o Canarinho, você acha que eu vou deixar de tocar Roberto Carlos para tocar uma música dessa de crente? Nunca. Deus te pegou, porque Deus vinga, mas a vingança de Deus é inversa. A vingança de Deus foi te converter. E ele falou comigo, quem é você, irmão? Quem é você? Me pegou. Pegou pelo pé. Vamos falar da sua migração do rádio para a igreja. Porque ambas as coisas exigiu de você o seu talento natural, que é a comunicação. Isso. Isso aí Nós temos aqui, olha só. Essa é a carteirinha, vou colocar na foto. Tá. Pedir para a nossa produção fazer uma foto para a gente. Está na tela para vocês verem enquanto isso. Foi nessa época aí. O senhor, aliás, está com uma aparência bem diferente ali. Tô louco aqui, ó. Cabelo longo. Era a moda da época. A transição é o seguinte, eu aprendi toda a minha vida que o pastor, ele estava na igreja não por uma profissão, não por interesse, nem nada. A primeira coisa que um pastor tem que ter na cabeça é que ele é chamado, ele é convocado, uma palavra imperial, imperativo de Deus. Ele chama e convoca. E ai de você se você não obedecer. Ai de você. Aí foi o que aconteceu comigo. Ao invés de eu ir, eu fiquei protelando. E não queria. Aí eu não vou ter tempo para dizer. Caí no fundo do poço, lá embaixo. Minha vida, eu perdi o Ibope, bebi o dia inteiro. Foi na época que surgiu a cerveja de lata, aquilo eu bebi o dia inteiro. Sim. Até quando eu cheguei no fundo do poço, eu falei, Deus, me dá uma oportunidade, me tira daqui. Se o Senhor me tirar, eu vou te servir onde, como tu quiseres. Aquele dia eu fui lá e entreguei a chave do meu negócio lá para a rádio e saí. Eu não trabalho mais com homem. Sim. Chamado, escolhido, e ai de quem não obedecer. Só que tem um detalhe isso aí, né? Às vezes a pessoa fala, virar pastor, vou andar de BMW, de Audi, de... PP nas igrejas grandes Fala onde negócios. você foi morar, como é que foi aí? Antes, porém, quando o senhor comunicou ao seu parceiro de rádio à época, teve uma experiência. Conta pra gente. Um soco no estômago, como foi isso? Foi quando eu estava orando no monte, né, que era muito comum nessa época, nesse ano. A igreja estava sendo renovada. Então, quando eu cheguei todo feliz falando para ele que estive no monte, e o demônio manifestou lá, que a coisa terrível, que o meu colega ficava rangendo dente. E você nota quando a pessoa não gosta do assunto. Ele fechou o semblante. Aí eu falei, meu filho, não dá mais. Outro detalhe é o seguinte, quando você tem uma conversão, como é que você vai para um rádio polícia vibrar com alguém que matou
com a bala que foi pedir, igual o Datena faz. Pois O é. programa do Datena é a desgraça do homem. Como é que um homem de Deus... Eu acredito que os programas policiais são uma homenagem ao crime. Ué. Pesado, né? Como é que você vai chegar lá? É. O dia mais feliz é quando a carreta é trombada e morreu um monte de gente. Caiu um avião, opa, estou em rede nacional. Isso é que é bom, senão não dá igual. Então, como é que você vai ficar, alguém chamado para trabalhar no negócio desse? Aí a rádio ficou para trás. Me conta essa experiência que o senhor converteu-se. Isso. Teve o chamado. Hoje as pessoas acham que vai para a igreja e Deus vai resolver tudo. Isso. Foi assim contigo? Não. Comigo foi o seguinte, porque Deus já tirou tudo que eu tinha. Então... O senhor era casado na época? Não. Era solteiro ainda? Solteiro. Quando eu saí da rádio, que eu falei, agora o que eu vou fazer da vida? Agora eu não sei fazer mais nada a não ser rádio. Né? Desde 62, por aí, que eu mexo com rádio. O que eu vou fazer agora? Aí quando eu fui descendo na Rua Coromandel, que é o endereço da rádio antigo, eu vi uma voz nítida em meu ouvido falando: agora você vai passar fome, porque você não sabe fazer mais nada a não ser rádio. Eu falei, olha, se eu tiver que passar fome, eu prefiro passar fome com o meu Jesus do que ter um banquete com você. Tchau. Que experiência. Experiência. Aí eu fui passar uma miséria mesmo. Um dia eu não tinha sapato. Não tinha sapato. Eu usava só o terra, que era o top da época. Então ele furou o buraco debaixo do pé. E eu fui sair, eu estava morando com a minha mãe, né? Ela me deu lá uma carona, né? E então eu falei, Deus, eu não tenho nem sapato para calçar. Isso é vida? Pelo amor de Deus, eu nunca vou ter um terra. Aí eu fui para a igreja. Antes eu dobrei o meu joelho. Comecei a orar. Uma senhora da igreja falou, seu pastor, o senhor aceita um presente? Aceito. É um sapato, pastor. Ele é usado, mas é terra, o senhor aceita? Ganhei um sapato terra, de onde não sei, o patrão deu para ele, tem uma meia renada, linda, voltei a usar o terra. Tá vendo? A partir desse momento da sua conversão, em quanto tempo até ser pastor? Ah, não, aí já foi imediatamente, né? Porque Havia uma escassez de obreiros. Havia. Vamos falar um pouquinho dessa fase da igreja no Brasil. O protestantismo sofreu muito preconceito, demorou a avançar. Sofreu. Quando as pessoas iam para a igreja, perdiam o emprego, né? Perdiam o namorado, perdiam o marido. Você tinha que ter garra mesmo para você suportar a aprovação. Mas foi aquela época da igreja que nós, há 50 anos atrás, plantamos uma semente espetacular. E hoje em dia, olha só... Colhemos esse legado? Estamos colhendo esse legado hoje. Estamos colhendo esse legado. Tanto que, resumindo, hoje um dos melhores jogadores do mundo tem 17 anos, chama Estevão, está marcando gol adoidado. Você está acompanhando o Chelsea? Sim. Estevão está acompanhando? Sim. Pois é. Ele hoje, eu vi na internet, ele tocando bateria numa igreja em Londres. É o melhor do Brasil, agora é um cristão. É um cristão e jovem. Naquela época, não podia tocar bateria. Pois é, a igreja, ela começou, o protestantismo no Brasil começou oriundo do militarismo, que especificamente pela Igreja Assembleia de Deus, que tinha regras praticamente militares. Sim. O que era um tanto quanto rígido, comparado a outras religiões. Isso atrapalhou muito o desenvolvimento? Atrapalhou, sabe por quê? Eu costumo dizer o seguinte, eu não posso querer fazer aquilo que só o Espírito Santo faz. É mais fácil você transformar um leão em vegetariano do que transformar um homem. Não é possível, né? Não é possível. Então, quando ele era um playboyzão cheio de brinco, cabelo tudo grandão, olho azul, bonitão, todo mundo veio, como é que você tem o seu filho tocando? Ele falou, eu prefiro ele de cabelo comprido na minha igreja do que ele de cabelo curto lá fora. Pastor Samuel, o senhor pegou uma segunda geração da igreja. Sim. Né? Eu estou chamando de senhor, o senhor é mais velho que eu. Não, pode chamar. Que já tinha bateria, Os 40 é senhor mesmo, já era. A barba fica branca, né? Aí, ó. É um momento que a igreja apostou na arte. Sim. Para atrair o jovem. Sim.
Como foi isso? Eu devo muito a um ministério, a um movimento que aconteceu aqui no final da década de 80, início dos anos 90. O nome era Tribo Gospel. Era promovido pela Renascer. Eu sempre fui da igreja quadrangular, mas eles já estavam na TV naqueles tempos. E eles tinham um trabalho na Rede Manchete, que você deve conhecer, né? Essa emissora que já nem existe há muitos anos. Então eles tinham um trabalho lá que era um trabalho com rock evangélico. As bandas eram muito boas, né? Eles surgiram várias bandas do cenário nacional, como Resgate, Oficina G3. Ótima. Oficina G3 surgiu ali em 91, com o primeiro disco ao vivo, 92. Metal Nobre veio também naquela época. Já foi bem depois, já foi para 97, 96. Não, pode ser 93, 94, bem perto. Então, surgiram várias bandas e eles faziam grandes eventos. Aí acabaram começando a fazer aqui. Isso inspirou a gente. Novo Som, quem lembra do Novo Som? Demais, trabalhei, são meus amigos, pô. Lenilton veio Alex Gonzaga, é isso? amigos, são pessoas conhecidas. São de Belo Horizonte? Não, são do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Geraldo. Naqueles tempos, a gente via qualidade musical também dentro da igreja. E isso chocou, é interessante, né? Como é que a pessoa religiosa, a religiosidade mata. Religião é religar, é a tentativa de ligar o homem a Deus, mas não liga nada. Quem liga o homem a Deus é Jesus, ponto. Exato. Então, aquela crosta que você disse aí agora, daquilo que meu pai até disse aqui, que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, o homem quer convencer com regra, não adianta. E aí, o movimento gospel que surgiu, e nós começamos a cantar isso na igreja, nós tínhamos um trabalho de adolescentes na segunda-feira, na quadrangular. Eu lembro um dia que eu toquei uma música do Oficina G3, lenta, chamava Deus Eterno. Oh Deus, tu és, meu Deus, linda, mas lenta. Tinha uma distorção no coro. Nossa, que teve gente que falou mal de mim lá no bairro, que absurdo, tocar rock é do diabo. Olha, assim como a política, o rock, a TV, tantos evangélicos entregarem nas mãos do diabo, então me dá que eu vou fazer o que eu quero. Por isso que tem rock do diabo mesmo, tem programa do diabo mesmo, tem... Mas eu acho que o diabo é mais preguiçoso, ele costuma fazer música de 2 acordes e leva massa. Só que aí tem um detalhe. Só que um detalhe, o crente entrega pro diabo, ele fala do diabo. Só para você ter uma ideia, nessa época que você falou, lá pelos anos tais, a Assembleia e outras, não podia ter televisão em casa. Não podia ter jogar futebol. Não podia. Então tudo isso é uma tentativa de você parecer. Deus não está procurando quem se parece, Deus está procurando quem é. Quem é, e Ele sabe quem é. Não é o que eu me pareço ser. Deus não se impressiona com beleza de árvore, não. Deus quer ver fruto. Ele prefere uma árvore feia com fruto do que uma árvore verdinha que não dá fruto. Ele amaldiçoou uma árvore que não deu fruto. Forte e bote ao fogo. Exatamente. Né? A árvore que não dá fruto tem que ser queimada. O fruto fala mais do que eu falo em si. Tem uma banda chamada Fruto Sagrado, você deve conhecer, dessa época também. Tem um disco deles que é maravilhoso. O tema do disco é: o que a gente faz fala muito mais do que só falar. Eu vou recorrer a um filósofo da Igreja Católica, Santo Agostinho, que diz: prega o Evangelho a todo tempo, se for preciso, diga alguma coisa. Se for preciso. É a vida da gente que prega. Exatamente. Porque na situação de a pessoa querer mudar o exterior da pessoa, não existe isso. O que existe é o seguinte, segredo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas eu estou com um ponto muito sensível, porque tem aqueles apelos na igreja, vem na frente, ergue a sua mão, e a pessoa se diz que converteu naquele momento, mas eu acho que o processo é um pouco mais longo. E daí no domingo seguinte, a pessoa que era dependente química, em uma semana não resolve isso. De jeito nenhum. A pessoa tinha alguns hábitos, tinha algum palavreado, na semana seguinte ele só está com um terno, a Bíblia debaixo do braço, e se diz, vamos colocar o rótulo crente. Sim. Mas o processo é mais longo. Muito longo. O processo... Não é colocar essa capa de crente. Não, é porque tem muita... Hoje tem muita infantilidade, até hoje tem, naquele tempo também. Porque é o seguinte, o cristianismo é nascimento. Então, a todos quanto o receberam, Deus lhes deu o poder de serem gerados filhos de Deus.
Então, Uma gestação leva tempo. leva tempo. Então, existe o primeiro tempo, que seria quando você é salvo na hora. Depois existe o processo que Deus vai trabalhando em você. Hoje, por exemplo, eu estou com quase 80 anos, eu já perdi muitos sonhos, muitos planos, muitos desejos já estão mortos em mim. Por quê? O meu espírito está muito mais crescido do que o meu exterior. A minha carne não me domina mais. Quem me domina mais agora é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é um enxerto. Eu costumo dizer, o Atmani, um chinês, tem uns livros dele que ele fala que é um enxerto. Cristo em vós. Enxertado. Então, o Espírito Santo vai gerando. Eu prego isso, até choro quando eu prego, sabe? O mesmo Espírito que estava no ventre de Maria está em você, gerando uma nova criatura. Não é o homem. E aí entra em Provérbios 4:18. A vereda de um justo é como a luz da aurora. Vai clareando aos poucos. Brilha mais e mais. Não nasce dia, meio-dia. Nasce 5:30 da manhã, 6 horas, vai começando. Aí você, dentro do que você está dizendo aí, Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Sim. Então uma semana não muda, o cara está doente, está sendo curado. Porque a doença química é uma doença. O Espírito Santo vai tratando ele. Alguém me perguntou um dia assim, fulano, hoje esse cara é diácono da minha igreja, um dos mais fiéis que eu tenho lá. Não vou falar não porque eu não gosto de expor, só se me permitisse falar, não cometer coisa com ele. Ele estava fumando na época, fumava muito. Apaixonado por Jesus, e eu fui batizar. Alguém brincou comigo, não, pastor, mas ele ainda fuma, né? Vai batizar ele fumando? Eu falei, não, vou esperar ele apagar o cigarro primeiro. Porque ele mergulhar na água, ele não vai apagar o cigarro dele. Hoje ele não fuma mais, ele foi liberto, mas vinde a mim todos vós que estáis cansados, não é vinde a mim todos vós que são perfeitos. Paulo fala que há um período que a pessoa fica tomando leitinho. Depois vai engrossando. Então, quando esse processo do crescimento, quando você é nascido de novo, nascido do Espírito, é uma criança. Eu lembro que tem coisa quando eu era jovem que eu tenho vergonha, entendeu? Sim. Quando eu era jovem, claro, rapaz, um jovem bonito, novo, famoso. Quanta palhaçada que eu fiz, quanto fruto errado que eu colhi. Agora o tempo passou, eu passei a adolescência, a juventude, hoje eu estou na maturidade do cristão. As línguas milenares, como o aramaico e o grego, nas quais foram escritas a Bíblia, ela tem palavras que são muito mais ricas do que o nosso português, que não consegue traduzir, por exemplo, o termo salvação, que lá está, que são para nós aqui duas coisas. Tem uma aqui, Deus te tira do mundo, e outro, Deus que tira o mundo de você. Isso. A gente coloca tudo como salvação, como se fosse, salvou, não, mas tem todo um processo aí. Todo um processo. A Bíblia, como é que você falou sobre salvação? Tem o amor é distribuído em 3, tem o ágape, tem o eros, tem o fíleo. Então é importante, uma coisa que você está falando aí, não é fugindo do assunto, é importante o novo convertido, o que já se converteu com mais tempo, estudar a palavra, sabe? Ter um tempo para entender a Bíblia, porque hoje em dia, ainda mais com a internet, o que tem de bobagem sendo falada, a Bíblia fala, cuidado com os ventos de doutrina. Tem muita macumba gosta. Tem muita coisa que não é bíblico, e o cara só porque prega em nome de Deus, o crente não lê a Bíblia e é enganado. Você conhece a história da igreja de Bereia? Já te falaram sobre? Está em Atos dos Apóstolos? Sim. A igreja de Bereia era uma igreja que conferia o que estava nos manuscritos antes de aceitar que alguém pregasse. Então, hoje deveríamos buscar o exemplo de Bereia. Tá certo? Me permita falar de outro ministério, os presbiterianos são muito rigorosos aí, vocês com a palavra, sim. São muito rigorosos. São bons. Se alguém falar uma bobagem rápida, ele é afastado da pregação por um bom período. A palavra é a base, né? A base de tudo. Ela tem que ter um sermão dedicado a abrir a palavra, a ensinar quem é Cristo, conhecer o Jesus das Escrituras, não o Jesus que eu imaginei na minha cabeça. Exatamente. Eu estava caminhando por um bairro no domingo à noite, passei por uma daquelas igrejas muito tradicionais, antigas, que só tinha aquele violão mal tocado e até um pouco desafinado, e uma voz estridente cantando. Como se eu estivesse passando por uma rua de uma cidade no início dos anos 80. Tem um certo saudosismo, mas também há um olhar assim, fala, caramba, não evoluíram. Como o senhor vê a igreja hoje, essa igreja mais moderna, a igreja com os telões e luzes? Eu vejo o seguinte, nessa época,
eu era roqueiro também, né? Então, meu ídolo maior é Elvis Presley e Beatles, né? Então, quando eu cheguei na igreja, só tinha um piano e um coral. Eu tive dificuldade, entendeu? Para desacelerar para aquele ritmo novo. Então, eu acredito piamente que o momento de hoje é um momento de Deus na Terra, porque a igreja cresceu. É lógico que as pessoas ficam olhando achando que tem muito problema aqui, muito escândalo ali, mas é um processo. É o ser humano que está ali que precisa passar pela forja, ser formado e gerado. Então, é bem normal. Hoje em dia, esse instrumento, por exemplo, você está falando, a igreja hoje pinta de preto, né? Isso não interessa. Para mim, o que interessa, sabe o que é? O maior segredo que existe. Quando o meu filho prega, as pessoas gostam muito. Ele tem a palavra. Mas sabe por que dá certo? Porque o Espírito que está na igreja faz aquela palavra fazer parte da sua vida. Quando eu fui, uma das primeiras vezes que eu fui na igreja, o pastor pregou para mim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus Cristo é que salva. Eu lutei com esse pastor uns 2 anos. E ele falando para mim. Um dia, falou: não quero saber mais nada não. Aí eu desci a rua, com aquele negócio me perturbando. Eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o caminho. O que é isso? O Espírito pegou a palavra daquele pastor e se transformou em realidade para mim. As perturbações do Espírito te incomodam, né? Tinha uma despedida na Bíblia, não sei se era Paulo que dizia. Sim, as bênçãos apostólicas, né? O Salmo 33, você falando sobre telão, essas coisas, Salmo 33:3, está escrito assim: toquem bem e com arte. Uma das coisas que fez Davi ser chamado para tocar na casa do palácio do rei é porque tocava bem. A gente tem que entender que unção não anula a qualidade. Se você aliar a qualidade com unção, você se torna imbatível no mundo espiritual. Exato. Você quer o maior artista que eu tenho para mim, que eu mais admiro? Deus. Às vezes eu passo pelo anel rodoviário ali no final da tarde, eu fico olhando o céu com o trânsito parado e falo: meu Deus, aquele pôr do sol é maravilhoso. Aí você vê uma ave com várias cores, Deus é artista. Então, sensível, com sensibilidade absurda. Não sei se você conhece o João Alexandre. Sim. Ele é um dos maiores cantores, poetas que nós temos, um cara fantástico. Tem uma música que ele fala isso, que ele vê Deus na velha amizade. Deus é artista. Eu fui no zoológico um dia, estava lá pensando: meu Deus, como é que pode um bicho dessa cor? Tem uma mania zoológica agora falando do Deus design. Design, eu cientista. Exatamente. Porque Deus é artista. Então, é uma incoerência tamanha e uma ignorância terrível um crente questionar. Eu tenho que tocar desafinado porque Deus... Escuta, Deus aceita o louvor de qualquer pessoa desafinada. Aceita. Louvor sincero. Na sua casa. Mas se você está disposto... Sincero, na igreja desafinada, aceita. Mas se você se dispôs a subir num palco ou num altar, toquem bem, faça o seu melhor. Não é aquela conversa de que não, Deus aceita qualquer coisa. Não é isso. A mulher que chegou na casa de Lázaro, eu preguei isso na minha igreja semana passada, ela quebrou um frasco que equivalia a 1 ano de trabalho, 300 denários nos pés de Jesus ali. Ela jogou. Judas, inclusive, questionou a oferta dela. Ele não concordou com aquilo, achou um absurdo. Devia vender para os pobres. A Bíblia fala que ele falou isso não foi por amor aos pobres, foi porque ele roubava. E aí Jesus falou: deixa ela fazer isso, ela está preparando para o dia do meu sepultamento. Então, assim, Deus sempre prezou por essa ideia de fazer o melhor. Talvez o seu melhor hoje, o meu melhor como músico hoje não é o meu melhor que eu fazia há 30 anos. Exato. Ele vai melhorando, mas o meu melhor era sincero. Tá certo? Então, muitas pessoas falam: mas Deus não age onde tem parede preta. Não tem nada disso. Se é branca, se é preta, se é vermelha, se é amarela. Se a Bíblia está sendo aberta, sendo pregada, tem manifestação do Espírito Santo, não tem dúvida. Exatamente. A arte é muito bem desenvolvida. Isso é um ministério de dança lá que é muito importante. Muito bom. O Serjão, meu parceiro aqui, até aproveitar e agradecer o Serjão também, viu, Serjão? Você deve estar assistindo aí e está aqui pessoalmente. Nós vamos denunciar aqui. Grande amigo. Que ele é uma aquisição do departamento de artes lá, interpretando o personagem do Velho Testamento. Esse cara virou um meme no congresso meu lá, todo mundo falando, tô dançando com Moisés, tirei foto com eu vi várias pessoas. Moisés estava mais louco do que o padre do balão naquela festa. Eu tenho imagens. Tem imagens? Tem imagens. Eu tenho imagens. Porque mais louco que o padre do balão é só o Batman.
Meu Deus. Pastor, igreja quadrangular em Barra Inconfidentes. Inconfidentes. É. Sim. Lá a sua líder é a irmã Fabiana. A Fabi que cuida da dança lá. A gente entrevistou ela Ela é várias fera, vezes. muito coerente, dedicada, muito dedicada. Ela de fato faz o melhor para Deus. Eu estava na academia com um amigo esses dias, que também é pastor, inclusive é o presidente da nossa igreja, o pastor Leandro Genaro, além de amigo, é presidente nosso. E aí ele mudou de academia, nós mudamos de academia. Aí a gente estava comparando a academia anterior com a academia de agora. Aí a gente ficou pensando, pô, lá tem supino, aqui também tem supino. Lá tem o crossover, aqui também tem o crossover. Lá tem leg press, aqui também. Qual que é a diferença? A diferença está na excelência, que uma não entrega e a outra entrega. Então você tem que romper a barreira da mediocridade. Sim. E ser diferente. Principalmente quando se trata de arte para Deus. Porque lá fora eles fazem o melhor. Louvor por excelência é do... Uma musiquinha do Félix. Não, esqueci o nome. Ah, sim. Adorador por excelência. Adorador por excelência. Não é Carlos Félix. Não é Carlos Félix, não. É outro. Não, vamos lembrar. Vamos lembrar Nani Azevedo? Nani Azevedo. Nani Azevedo. Que momento bonito encontrá-los. Na verdade, que momento bonito encontrar duas gerações para falar de um tema que até para o que não acredita em Deus, a religião ela torna-se uma bússola moral para nós enquanto humanos. Também, né? Muda comportamento, é muito mais fácil acreditar em alguém que acredita em Deus do que uma pessoa que não acredita em nada. Eu acho que as pessoas que não acreditam em nada são pessoas muito tristes. Tem um pastor, que agora não falo a memória o nome dele, que ele é líder no mundo inteiro em trabalho de jovens viciados. Então ele lançou o Desafio Jovem no mundo inteiro. Se eu lembrar o nome dele, eu vou falar. Então, na época ele lançou alguns livros e tem uma frase dele que me acompanha até hoje. É a seguinte: Deus não acredita, aliás, o homem não acredita em Deus porque Deus não escreve na pétala da rosa gentileza do Todo-Poderoso e no pingo de chuva lava mais branco. Ele fala sem palavras. Você olha para uma flor, por exemplo, né? Sim. Você olha para um pavão, estou com dificuldade de falar, não, porque é a idade. Mas o pavão, por exemplo, esse rapaz, eu sigo ele, um cientista, designer inteligente. Então ele fala sobre o pavão, um desenho inteligente que sai de uma mente superior, que desenhou detalhes por detalhe. Esse é o nosso Deus. Ele ainda brinca, esse meu Deus é muito fora de série. A filosofia, que tanto parece afastada de Deus, fala da inteligência do joelho. A inteligência do joelho é aquilo que faz as coisas funcionar. Sem uma inteligência por detrás disso tudo, esse mundo não giraria como gira. As coisas não aconteceriam no universo como acontecem de maneira tão sincronizada. Tem que ter uma inteligência. Tem que ter. Regendo isso. Com toda Sabe qual que é o problema? É a religião. A religião, ela leva a pessoa a ter crença. Então, não é fé, é crença. Então, a religião, ela passa desapercebida e ela não para saber que existe um Deus todo-poderoso que tem o controle do passado, presente e futuro. Ele é ontem, hoje, o mesmo Deus. Então a pessoa, com esse negócio de ficar corre para cá, corre para lá, com as crenças, esquece de buscar essa mente, esse Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, que nos fez, que nos criou. Um pastor antigamente que eu gostava que ele pregava, ele quando pregava, ele falava: você saiu de dentro de Deus, você estava lá quando Deus soprou, você saiu o fôlego de vida, esse espírito maravilhoso que é eterno, porque o corpo passa, mas o espírito que ele criou, que saiu de dentro dele, não morre. Não morre. Eu ouvi dizer que no paraíso morávamos dentro de Deus.
Isso. Hoje Deus mora dentro de nós para que voltemos a morar dentro dele. Fantástico, né? E através de Cristo. Somos Morada de Deus. É assim, nós veremos e como Ele é. O veremos como Ele é. Tal qual era no Éden. No Éden. Ou seja, voltaremos a morar dentro do Éden. Dentro desse princípio, imagina se todo ser, inclusive quem está nos vendo agora, passasse a buscar uma comunhão com Deus. Que mundo maravilhoso seria esse? Pois é. E como explicar o mundo hoje? Que parece que o homem mau predomina. Sim, isso aí é muito triste que eu vou te dizer. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que eles não creiam em Cristo. Então o ser humano hoje está cego. E eu tenho uma triste notícia para te dizer. Quem governa o mundo é o diabo. Príncipe desse tempo. O mundo jaz no maligno. Não dá para falar todos os versículos que a gente sabe desses 60 anos que eu estudo. Então, o diabo domina hoje. Agora, a igreja não é dominada pelo diabo. A igreja é dominada pelo Espírito Santo. Então, enquanto o diabo está trabalhando, e está trabalhando muito, está dando nojo ver televisão, ver tudo que está tudo muito ruim, que ele está deitando e rolando. Então, Jesus disse que nós recebemos o Espírito que o mundo não conhece, mas vós o conhecereis, porque ele estará convosco e habitará em vós. Eu estou com o Espírito Santo aqui agora, você também está. Mas lá no mundo tem muita gente sofrendo, porque o diabo está dominando e cada dia tem uma coisa nova para destruir o ser humano. Disse um certo escritor que o diabo não pode tocar em Deus. Então ele toca na obra de arte, que é o homem, e destrói o homem. E profana essa obra. Com certeza. Profanação do corpo. E hoje em dia você vê como é que está só piorando. Essa deterioração está só piorando. Nas redes sociais, nos desenhos das crianças. Pessoas que odeiam a verdade biológica delas mesmas. Sim, se vê em cachorros, né? Se vê em animais. Se vê de outro sexo. Tudo, tem de tudo. E tudo é para questionar Deus, né? Um erro muito grande de muitas pessoas é achar que o diabo é rei do inferno. Ele não é rei do inferno. Porque o inferno é uma criação de Deus. Deus. Quem envia para o inferno não é o diabo. Quem envia para o inferno é Deus. Você deve ter lido isso lá. Apartai-vos de mim, Jesus vai dizer. Eu não conheço vocês. Exatamente. Quem envia é Ele. O inferno, o céu é a graça, o favor imerecido. O favor imerecido, é o externar da bondade de Deus, da misericórdia e da graça. Deus está tanto no céu e o inferno também. O inferno é a representação do juízo de Deus, de uma nação, de uma geração que não quis se render à obediência. Isso tem a ver com humildade. Segundo Crônicas 7,14 diz: meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, eu vou ouvir do céu, eu vou sarar sua terra. Existe uma semente que é minha parte e a parte de Deus. Agora, o mundo, Romanos 12,2 fala: não vos conformeis com esse mundo. Tiago 4,4, qualquer um que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A ideia é não me tornar, não sou santarrão, eu sou pecador tão quanto. Paulo, parafraseando Paulo uma vez, que disse dos pecadores: eu sou o pior. Agora, qual o problema da sociedade hoje? É a iniquidade, quando você erra e você acha normal. Esse é o problema. Isso, aí é normal. Um dia eu fui ajudar um rapaz no interior de Minas que estava com um problema de um vício muito sério. E ele me ligou chorando: cara, eu estou desanimado, minha vida é isso, eu nasci para ser assim, eu estou muito triste. Você quer largar essa vida? Quero muito, mas eu não aguento mais. Deus não me quer. Eu falei: não, Deus te quer porque você falou isso aí. Ah, mas eu sou isso. Ele era viciado em pornografia. Sim. Eu falei: então só de você estar sentindo dor naquilo que você está fazendo, significa que você está sendo trabalhado. Eu me assustaria se você falasse: cara, eu vi um vídeo legal pra caramba aqui. É diferente. Então, tem um pastor que eu admiro muito, o Hernandes Dias Lopes, ele fala que... Maravilhoso. Ele fala que as pessoas que estão mais próximas da luz são as que mais vivem arrependidas pelos pecados.
Os que estão mais julgando os outros, Tiago 4,12 fala que só há um legislador e juiz. Aqueles que estão longe da presença, que aos olhos humanos são os santos, os perfeitos, estão longe da luz. Você já percebeu que quanto mais perto da luz, mais você consegue ver suas imperfeições? Você está no escuro, você não vê aquela ruguinha, você não vê aquele problema. E quando você chega na luz, você fala, pô. Então, quanto mais perto de Deus, mais você vê seus problemas, e aí você não tem tempo para falar do outro. Você vai falar, tem que cuidar de mim, que isso é igreja. Eu vou ajudar você a ser melhor e você me ajuda a ser melhor. Então, infelizmente, o mundo perdeu esse foco. E voltando para fechar minha fala sobre o diabo, ele não é rei de nada. Não. Ele, inclusive, não está no inferno agora. A Bíblia, Efésios 6 fala que ele está nas potestades malignas, principais potestades dos ares, com demônios, como meu pai falou agora, trabalhando, fazendo o que tem que fazer, e trabalhando para levar pessoas, porque ele já está condenado. Ele não é dono, não vai ficar no inferno se você... Não existe isso na Bíblia. Ele está sentado lá e eu que sou o rei aqui, castiga aquele. Não, ele está sendo castigado, ele já está condenado. Tudo o que ele quer fazer? Ele quer levar você, ele, eu, para condenado, só que nós temos a chance. Ele já está, nós não. Ele na categoria de anjo não tem mais a chance. Não, nós temos Cristo. Não é o que eu faço, é o que ele fez. Eu não vou chegar diante Deus, olha, Samuel, esse é o cara, não. Não há nada que você possa fazer para se tornar mais salvo. A obra da cruz é que te faz salvo. É conclusa. Eu vejo alguns sacrifícios atuais em várias denominações e religiões. Das duas, uma. Ou não acreditam no sacrifício de Jesus, ou querem fazer greve de fome dizendo que é jejum. Hebreus 7. A Bíblia fala lá, que em Hebreus 7 está claro que o sacrifício foi feito uma vez por todas, não havendo necessidade... Nos resta o sacrifício de louvor? Olha... Por quê? Deixa ele falar, eu vou te falar, só concluindo. Por que sacrifício de louvor? Eu não louvo para receber, eu louvo porque recebi. Eu não sou dizimista na minha igreja para comprar bênção. Eu sou porque eu reconheço como Abraão reconheceu. O mineiro tem o hábito de dizer assim, Deus me pague. E eu retruco. Eu só estou te fazendo algo porque me pagou adiantado. Deus não tem dívida comigo. Não tem como terceirizar a sua dívida. Pelo amor de Deus. Isso quer dizer. Algo muito profundo. Em doutrinas bíblicas a gente aprende o seguinte: Deus tratou com o homem várias dispensações. Eu vou encurtar por causa do tempo. Sim. 2 épocas, 2 dispensações. A primeira dispensação, Deus tratou com o homem lá no monte com Sinai. Tratou com o homem ali. Ali, no Monte Sinai, Deus exigia do homem, que foi a lei imposta, que é a sombra, né, do futuro, que seria o Novo Testamento. Então, o primeiro monte, Deus exigia, e era muito difícil o homem conseguir, porque ele não conseguia satisfazer o que Deus queria. Aí, o outro monte é o monte do Calvário. A lei exigia. No Calvário, Deus não exige nada de você. É a soberana graça de Deus. Essa graça é tão soberana, tão reluzente que é incompreensível. Mas é com certeza. Quer dizer, então, que o cara matou, fez o que fez, se ele tiver a chance lá no leito de morte, se ele reconhecer Jesus como um salvador, ele é salvo? Sim. Como explicar? É a graça. Porque parece que não há justiça nisso. Humanamente falando. Humanamente não há. E aí é por isso que você pegou uma coisa interessante, que Philip Yancey fala no livro chamado, desse livro, Maravilhosa Graça. Ele ensina muito bem isso. O justo mesmo é a gente ir pro inferno. Aí você falou sobre justiça. Pô, mas não pode. O ladrão da cruz. Sim, lembrei. Hoje mesmo você estará no paraíso. Concorda? Lembrei. Tá, mas vamos lá. Ele vai falar. Qual que é a justiça? Jesus. Não é justo mesmo. Um estuprador, se tiver chance de se arrepender, ser salvo, não é. Como se torna justo isso? No justo. Quem é o justo? Cristo. O varão perfeito. Olhando firmemente para ele. Graça. A oração. Venha a nós o teu reino e a sua justiça. Venha a nós o teu reino e a sua justiça.
Qual que é a justiça de Deus? É Cristo lá na cruz justificando todos nós. Aquilo que ele fez, Deus estava me justificando. Tremendo. Que ele passou ali, ele estava me justificando. A justiça de Deus. Deus não deixou de cobrar do homem o pecado, não. O salário do pecado é a morte. Mas quem sou eu? Quem é você? Quem é Moisés? Então, a justiça de Deus já foi feita. Agora é só a graça. Você já deve ter ouvido a expressão de Jesus na cruz, óbvio, está consumado. Uhum. O está consumado no texto grego é tetelestai. Tetelestai. O que é o tetelestai? Vamos lá. Naqueles tempos, o escravo não necessariamente vivia mal. Exemplo, você me deve aí 100 mil reais. Você não tem 100 mil reais para me pagar? Então você vai ser meu escravo, você vai ser meu empregado. Você não vai receber. Você está batendo aquela dívida. Você está batendo aquela dívida. Então, você vai trabalhar, nós vamos lá no juiz. Naqueles tempos era assim, você pode pesquisar. E aí eu vou dar um atestado, você vai trabalhar 5 anos para pagar essa dívida. Você é meu escravo, você vai cozinhar, vai fazer o que tiver que fazer como escravo para você pagar aquela dívida. Quando o escravo terminava aquele período que foi acordado, ele recebia do juiz uma carta tetelestai, ou seja, está pago. É isso que Jesus falou. O perdão estava ali, naquelas gotas derramadas. Ele escreveu isso para nós. Então o tetelestai deu para mim. Eu não tenho mais dívida. Está pago. Exatamente. Porque o perdoar é pagar o prejuízo que o outro me causou. Vamos comparar no trânsito. Alguém choca no meu carro. O cara fala, me perdoa. Não, eu tenho que pagar o conserto do carro, porque o perdão seria eu pagar o prejuízo que você me causou. Né? E isso, na visão cristã, foi o que foi feito na cruz, ele pagou todo o preço. Sim. É como se alguém passa ali no açougue que eu devo, paga minhas notas, e eu chego lá falando, eu quero pagar de novo. Como se aquele sacrifício não fosse... Exato, não valeu. Não valeu, aquele pagamento não valeu, não O pediu véu foi pagamento. rasgado, acabou. O que o ladrão fez lá na cruz para merecer? Só reconheceu que foi paga a dívida. Isso. Reconheceu Jesus. A dívida foi paga. Ainda hoje, É instantâneo. graça. É igual ao nosso Pix. É muito rápido. É igual ao nosso Hoje Pix. mesmo estarás comigo. E isso é uma coisa sobrenatural. Se você soubesse como eu era na minha juventude, você não ia entender que você está conversando com esse homem. O que eu já fui. O que mais me marcou nessa conversa com vocês dois foi a emoção que ele sente de falar de Deus, falar do amor de Deus. E isso nos impactou fortemente, impactou a vida do seu filho que seguiu o seu caminho. E a gente falou de tudo isso, me fala do futuro da igreja, mas vamos afunilar para sua congregação. O que está acontecendo lá? O que podemos esperar? Como visitar? Lá nós estamos sonhando com um projeto de crescimento. Estamos caminhando agora especificamente para a última ceia do ano, agora no segundo domingo de dezembro. Lá acontece no segundo domingo do mês? Domingo, vai ser a última do ano. Por tradição é no primeiro, as igrejas... As nossas, sim, muitas são no primeiro, as nossas sempre foram no segundo. Eu acho que tem que fazer salteado, porque tem muita gente que salta o primeiro culto do mês. O segundo domingo é um domingo onde o pessoal mais participa, né? E a gente tem isso e tem também uma expectativa muito grande para o culto da virada. Nós temos eu, por exemplo, tenho 44 anos, eu nunca passei uma virada de ano que não fosse na igreja. Aí você fala, mas pá, não muda nada eu passar aqui nessa sala? Deus está aqui comigo. Concordo, não é Deus estar comigo aqui, é saber será que eu estou onde Deus está? Exatamente. É sair de casa para falar, peraí, eu vou terminar o ano com Deus, agradecendo a Ele. E começar imediatamente no ano também com Deus. Primeiro para Ele. Deus é tão bom que ele não tem problema de autoestima, igual tem crente que acha que Deus tem problema de autoestima. Se não for igreja, Deus vai ficar chateado. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Exato. Por exemplo, pelo que eu me lembro, Maria ia no templo, a família de José ia no templo uma vez por ano. Sim. Foi quando até perderam Jesus lá. Não, perderam, pois é. A questão não é nem é mais do que... É a questão de você entender que, peraí, o primeiro... Por que nós cultuamos no domingo? Porque é o primeiro. Primeiro é primícia, honra ao Senhor com os seus primeiros frutos. O que é o primeiro? Eu vou dar um exemplo básico. Você já deve ter participado de aniversário quando tinha O primeiro pedaço é para quem? Pedaço. O maior pedaço não ficou para o primeiro. Mas o pequeno pedaço, que é o primeiro, é maior
Porque pela ele é o primeiro, simbologia, porque pelo ele que é o primeiro. representa. Então por que não começar o ano com Deus? Por que não começar o dia com Deus? Por que não, antes da primeira garfada, não falar com Deus? Deus vai deixar você comer aquela comida em meia hora, mas o que custa você falar 30 segundos? Você é obrigado por esse alimento. Deus não tem problema de autoestima. Ele tem que ser prioridade, ponto final. E a relação da igreja com o terceiro setor? Nós estamos aqui na Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira. O terceiro setor é muito importante. A igreja também faz um trabalho muito importante no terceiro setor. Não é só religião. Tem um trabalho com os necessitados, com os viciados. A Igreja Quadrangular hoje trabalha cerca de 100 entidades filantrópicas aqui na Grande BH, fora alguns trabalhos que nós realizamos anualmente, chamado SOS Minas, porque nós entendemos que a adoração não pode partir de um viés apenas vertical. O resumo do que Jesus nos ensina dos 10 mandamentos ali, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então é vertical e horizontal. Se for 10 mandamentos, eu acho que são dois com um no meio. É o que eu estou falando, dos dois. Assim. Né? São 10, mas Jesus falou, esses dois aqui, resumem tudo isso. Resume tudo isso. Ame a Deus em primeiro lugar, o próximo. Então não tem como eu falar assim, o Senhor é maravilhoso. Se eu odeio, até a oferta, tem muita gente que não fala isso. Antes de você levar uma oferta, está na sua Bíblia isso, antes de você levar uma oferta, volte e reconcilie-se com seu irmão primeiro, depois você vai ao altar. Porque o relacionamento com Deus não é só vertical, ele é como eu trato o próximo. Vou pregar sobre isso domingo na minha igreja agora. Porque a gente, às vezes, chega para um pai, chega para uma autoridade eclesiástica e fala assim, eu gostaria que o senhor me abençoasse, porque eu estou passando por uma dificuldade, estou sem comida em casa, estou sem emprego. Ele fala, vamos orar. Aí ora é uma pessoa também. Mas eu também não podia orar, não dá para resolver isso primeiro aqui, depois a gente... Mas você já deve ter lido a carta do Tiago, né? Tiago fala exatamente isso, sobre a fé. Até houve uma controvérsia na época de vários teólogos na história da teologia, do protestantismo, porque Paulo bate que não precisa de obra para ser salvo. Tiago vai falar sobre as obras, mas se você pegar e estudar com muita calma, você vai entender que as obras são um reflexo daquele que é salvo. Eu não faço... Se eu não reflito luz, eu não sou espelho. Logo, eu não faço as obras, logo eu não sou salvo. Eu não faço caridade para ser salvo. Isso já está resolvido, nós já acabamos esse papo aqui. Caridade porque sou salvo. Eu faço porque sou. Então, aí Tiago fala isso, que você tem fé, então me mostre suas obras. Não é questão de salvífica. Está lá na sua Bíblia. Sim. Bíblia católica, a Bíblia que você quiser, está lá. Tiago vai falar, me mostre suas obras. Ele está falando especificamente de obra de caridade. Não é só literalmente, não é só dinheiro não, nem comida, tá? É ouvido. Eu estava no hospital, você não foi lá me ver. Jesus eu estava no, você não me deu uma roupa. Não, mas quando é que foi que você esteve no... Tá entendendo? Quando é que foi, Laime? Olha, que foi o inquestionável que disse isso. Jesus, pô. A gente pode até discordar um pouquinho do que disse Paulo, isso claro, aqui, mas quando Jesus fala, Deus. não tem como questionar, Jesus é Deus. Então, assim, só concluindo a minha fala, sim, a igreja, principalmente a nossa igreja, nós temos um trabalho, não sei se você sabe, hoje a Igreja Quadrangular tem uma parceria com a Cruz Vermelha. Até pouco tempo, nenhuma outra denominação tinha isso. Nós temos catástrofes que acontecem, como aquelas que aconteceram em Petrópolis. Nossa igreja, temos hoje um lugar aqui. Próximos a nós também, acidentes. Brumadinho, Mariana. Nós estivemos, ele foi comigo lá em Brumadinho. Nós fomos lá, a igreja estava lá. Nós temos um galpão enorme aqui chamado Casa da Provisão, né, que hoje assiste, como acabei de dizer agora há pouco, 100 entidades, pessoa do pastor Stefano Aguiar, pastor Leandro Genaro, pastor Mário de Oliveira, que tiveram essa visão de não só trabalhar Deus no vertical, mas ver Deus no próximo. Essa ideia de, eu oro por você, mas eu também vou matar sua fome. Tem gente que acha que investimento é só, Sérgio, só dinheiro. Não, conversa até porque o dinheiro, você tem que investir dinheiro em alguém, mas você consegue de volta. Esse tempo que a gente está tendo aqui, nunca mais eu vou ter. Exatamente. Nunca mais eu vou ter, acabou. Uma quinta-feira, esse horário de 6 horas aqui, ó,
nunca mais vai ter. De 2000, de novembro. Cada segundo é um milagre que não se repete. Exatamente. Então, o ser humano tem que investir no próximo. E isso a nossa igreja, e eu falo com muito orgulho, faço com muita excelência. Parabéns. Como que o senhor vê ao SIM e o que o trabalho da Ordem faz? Eu sou suspeito de falar porque o Sérgio, eu conheço muito mais o Sérgio, né? Te conheci, gostei demais de você. O Sérgio é sempre muito generoso. Um dia ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu posso, não sei se era o que era pipoca, o que era, entregar na porta da igreja aqui um negócio? Não, pode não. Claro, brinquei com ele. Sempre ele entendeu isso, a Ordem faz esse trabalho. Eu acho que se eu falar mais que eu vou chover uma olhada, porque isso que eu falei aqui, eu também faço um Ctrl-C, Ctrl-V para esse trabalho que eles fazem, que é um trabalho que eu vejo Deus neles. O Sérgio me mostra isso com sinceridade. Não é aquele cara que faz, eu vou fazer porque eu vou ganhar alguma coisa. Eu percebo nele que ele está fazendo por altruísmo. Exato. Altruísmo. Tem um filósofo contemporâneo, Clóvis de Barros Filho, é brasileiro, que diz que o filé mignon da vida foi ensinado por Jesus, que é viver para o outro. Né? O girassol não gera perfume para si, nem a rosa, o rio não corre para si, o sol não usufrui do próprio calor. A Bíblia fala que o trabalhador não usufrui do próprio trabalho. Então a vida que vale a pena ser vivida é uma vida dedicada ao outro. Apóstolo Paulo, considerem-vos uns aos outros superiores, considere os outros superiores a vós mesmos. Exatamente, o trabalho ao outro, maior é o que serve, disse Jesus. Maior é o que serve. E a gente quer subir num pedestal e ser servido. E aí começa a vaidade, que foi o começo do nosso bate-papo. Voltamos ao início e se continuarmos, a gente vai percorrer o mesmo caminho novamente, discutir isso por horas com novas perspectivas. Quero agradecer imensamente Valeu, a sua visita aos nossos estúdios. Mais uma vez, Serjão, você, Leandro, são joias. Pastor, o seu amor por Deus impacta a vida da gente. A gente vê emoção quando o senhor fala do amor de Deus. E isso é isso que impacta as pessoas. A gente vê que é um homem que deixa seu legado, né? O que eu gostaria muito é que a igreja de hoje no Brasil voltasse a acreditar no sobrenatural. Sem o sobrenatural, a igreja é morta. O sobrenatural é um Cristo vivo, ressurreto, que voltará. Sobrenatural. Explicado. Tá dito.